Chegando para mais um vídeo, meus queridos, tudo bem? Então, no primeiro tema, né, nós falamos sobre o conceito de capital e o conceito de trabalho, o processo de reprodução, mercadoria, relação social e mais-valia, né? Sabe que nós estamos trabalhando ainda relações sociais e serviço social no Brasil, né? De Marilda Vilela e Raul de Carvalho. Então, agora nós iremos... Antes foi feito uma introdução do primeiro tema, né? E continua sendo o primeiro tema o processo de produção capitalista, né? Então, nesse primeiro tema que nós vimos trabalho, processo de produção, mercadoria, relação social, mais-valia, né? Então, agora nós iremos, como objetivo desse assunto, agora já na pesquisa, nós iremos ver, reconhecer as duas classes da sociedade capitalista, assimilar alguns conceitos próprios da sociedade capitalista essenciais para compreender essa organização social e compreender o processo de produção na sociedade capitalista, ok? Então, eu vou ter que ser bastante mais objetiva, porque eu aprendi que no Kawaii, em outras redes que eu posto, não pode passar de 10 minutos. Então, a gente vai fazer alguns blocos. Primeiro tema, tipo, em blocos, né? Primeiro bloco, segundo bloco, aí encerra, tá bom? Até encerrar a pesquisa. Então, neste tema, você vai estudar alguns conceitos do processo de produção capitalista. Então, você pode perguntar por que esse tema é importante ou coisa parecida, né? Mas veja bem, o capitalismo é um modo de produção que vigora em quase todos os países, né? Nem todos os países o processo de produção capitalista ele vigora, essa é a verdade, mas digamos que em todos os países ele vigore. Então, porque o capital, né? Sendo assim, é preciso conhecer as leis da sociedade capitalista para reconhecer o seu funcionamento. Então, aí está a importância desse tema, né? A sociedade capitalista, pessoal, ela é formada por duas classes sociais, que é a classe da burguesia e a classe dos trabalhadores, ok? Então, a burguesia, ela é a classe dominante, é aquela que é proprietária dos meios de produção, né? Já os trabalhadores, eles vendem a sua força de trabalho ao capitalista, ok? Então, qualquer tipo de análise que pretende compreender a origem de um fato social, totalmente ele terá de ir às suas raízes, né? E por outro lado, as suas raízes estão na relação capital e trabalho. Além das classes sociais, é importante para você conhecer alguns conceitos que são próprios do modo de produção capitalista. Sem compreender capital e trabalho, produção e reprodução, mercadoria, relação social e mais-valia, fica difícil o entendimento dessa organização social, ok, pessoal? É preciso ainda compreender o processo de produção na sociedade capitalista, que é feito a partir da relação entre o capital e o trabalho. Nesse processo, são as condições necessárias para manter o trabalhador preparado para exercer a sua função, apesar da sua exploração. Então, é preciso ainda compreender o processo de produção na sociedade capitalista, capital e o trabalho. É justamente nesse interim dos dois, nesse processo, que são as condições necessárias, né, para manter o trabalhador preparado para exercer a sua função, apesar da sua exploração. Então, portanto, conhecendo as classes sociais que expõem a sociedade capitalista,
alguns conceitos próprios dessa organização e o seu processo de produção, você terá alguns elementos que para compreender o serviço social. Se o capitalismo regula quase todos os países, como essa sociedade está organizada? Como é que você vê essa sociedade organizada? Se o capitalismo domina quase todos os países, né? Então, para você compreender o capitalismo, é que essa sociedade está organizada em duas classes sociais. Então, estas duas classes sociais, elas são a base dessa organização. O modo de produção capitalista difere do modo de produção feudal. Neste último, não havia trabalhador assalariado. Na era feudal, gente, não havia trabalhador assalariado, pois o trabalho era feito de forma artesanal. No modo de produção capitalista, destaca-se a exploração do trabalhador, sendo assim, o trabalhador entrega ao capitalista diariamente o valor do uso de sua força de trabalho. O trabalho de uma jornada, tal fato, não apenas reproduz o valor de todo o capital adiantado, como cria um novo valor que se materializa em mercadoria. Essas mercadorias, elas são propriedade do capitalista, por ele vendidas no mercado. Isso quem vai dizer para nós é Yamamoto Carvalho, 2006, página 47. Então, o texto tratado Capitalismo critica ao capitalismo. Na verdade, a mais rigorosa crítica ao capitalismo feita por Karl Marx, ideólogo alemão que propôs a alternativa socialista para substituir o capitalismo. Então, ele propôs uma alternativa socialista para substituir o capitalismo. Segundo Karl Marx, o capitalismo ele encerra uma contradição fundamental entre o caráter social da produção e o caráter privado da apropriação. Isso conduz ao antagonismo irredutível entre as duas classes principais da sociedade capitalista, que é a burguesia e o proletariado, o empresariado e os assalariados. Então, no sistema de produção capitalista, o trabalhador se submete às imposições do trabalho. Às vezes, detém de trabalhador as condições insuportáveis. Não bastante isso, o trabalhador tem de contar também com o desemprego, logo a exploração social. E desemprego fazem parte do capitalismo. A relação entre a burguesia e os trabalhadores é de conflito, pois as duas classes se opõem e necessitam uma da outra. Daí a permanente tensão entre elas. Por que, gente, essa tensão entre... Por que essa tensão toda entre as classes? Porque na sociedade capitalista, em determinadas circunstâncias, as duas classes sociais, que é a burguesa e o proletariado, se unem para realizar o projeto do capital, apesar de seus interesses diversos. Pessoal, vou fechar esse bloco aqui e vou continuar essas pesquisas, vou continuar até concluirmos o tema 1, que é o processo de produção capitalista, que nós estamos vendo, ainda no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. E eu espero que você esteja gostando das pesquisas. Agradeço muito a todos que estão me assistindo, muito obrigada a todos que estão compartilhando, estão dando like. Pessoal, dê um like para mim. Estamos começando agora, estou um pouco crua, entretanto... tenho muitas propostas bacanas para trazer, muitos livros ainda.
Então é isso, pessoal. Eu tenho um tempo aqui, eu não posso